a necessidade de redução de carga tributária e dos entes tributários olhar para aquele contribuinte que paga em dia os seus impostos. Bom, então a gente tem os tributos de natureza federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. Todos esses possuem poder de legislar. Então, todos esses são entes públicos que são responsáveis pela administração tributária. A princípio, havia evidências de que a cultura influenciaria no ato da sonegação fiscal. Entretanto, não foi isso que o estudo demonstrou. Outras variáveis, além de econômicas e sociais, impactam substancialmente na decisão do contribuinte sonegar, assim como também em outros países desenvolvidos. Não é uma questão cultural como imagina-se. O fato de ser brasileiro com aquele jeitinho brasileiro sonega. E não foi isso que o estudo revelou, então isso foi muito surpreendente. O jeitinho brasileiro é cultural, mas as pesquisas científicas não revelam que é o aspecto cultural que impacta substancialmente na decisão de evadir fiscalmente. E, no entanto, tem estudos que foram realizados na Alemanha, Estados Unidos, Itália. Então, por exemplo, esperava-se que os italianos sonegavam-se mais que os americanos, e o estudo revelou que não havia diferença significativa. Existia parte da população com predisposição à sonegação em ambas as regiões que foram objetos de estudo. Então, assim, o que o meu estudo revelou diante da amostra estudada é que a cultura ela possui características e essas características, a depender do meio em que o contribuinte está inserido, possam influenciar, mas não é possível afirmar que o que impacta é somente a questão cultural, tendo em vista que outras variáveis foram estudadas e elas influenciaram muito mais do que o aspecto do meio. O que é esse aspecto do meio? É eu tomar uma decisão de sonegar porque o meu amigo fez e deu tudo certo, que estaria correlacionado com a cultura. Então, fatores econômicos, sociais, políticos, culturais impactam sim na forma do contribuinte agir no ato de sonegar ou não sonegar. Mas o que os estudos têm revelado nas últimas décadas, e é o que tem sido objeto de mais estudo, é o comportamento do contribuinte, que está muito mais relacionado com a decisão de sonegar ou não. Diversos estudos já dessa natureza, com relação ao gênero, à idade, à formação, à região geográfica, o índice de desenvolvimento das regiões, tudo isso impacta na decisão da sonegação fiscal. Então, a renda familiar é um objeto. Então, várias outras variáveis também impactam. Então, a religiosidade impacta, a manutenção do autoconceito impacta, o sentimento de justiça, a transparência, o custo de conformidade tributária, todas essas são variáveis que influenciam no papel do contribuinte enquanto responsável pelo recolhimento do imposto. Do ponto de vista científico e dos estudos que eu realizei, o que impacta é o custo-benefício da manobra. Quando o custo ele é inferior ao benefício, há uma grande probabilidade sim dele sonegar. Então, ele leva em consideração o custo-benefício. No entanto, ele não tem materialidade para medir se esse custo-benefício de fato é o que vai ocorrer na realidade. Então, o primeiro impulso dele é, não, se eu vou ganhar com isso, então a minha decisão vai ser de evadir fiscalmente. Foi o que nos impulsionou também a fazer um estudo
sobre esse projeto da Receita Federal de autorregularização. O que é isso? Dá a condição ao contribuinte de, se ele cair na malha fiscal, ele ir lá e fazer a retificação dos documentos que ele estão exposto para não implicar em nenhuma outra penalidade. Então, na verdade, o que o estudo que nós fizemos revelou? Que o fisco, ele propicia benefícios ao mal pagador, ao que evade fiscalmente. E aquele que paga em dia, ele não tem nenhum benefício a seu favor. Vamos falar agora o que ocorreu com o IPTU na nossa cidade. Nós tivemos um período para fazer o pagamento com desconto até tal data, pagamos. Os que não pagaram tiveram o benefício ainda postergado. Então, aquele que paga em dia, aquele que não sonega, ele não é visto pela legislação e não é recompensado por isso. E aquele que evade fiscalmente, ele tem o direito aí de participar dos parcelamentos especiais, dos refis, dos refás e da dilatação de prazo para cumprir com suas obrigações acessórias. E aí entra uma outra seara de estudo, que é o que eu estudei no pós-doutorado, que chama as recompensas positivas, que é favorecer também aquele que contribui em dia, que cumpre com as suas obrigações principais e acessórias de acordo com a legislação. Eu acredito sim que o governo ele tem que estabelecer medidas favoráveis para todos os contribuintes, mas não ficar somente no limiar de favorecer aquele que não cumpre em dia. Perfeito, prorrogou. No próximo ano, aquele que cumpriu com o primeiro passo, ofereça uma recompensa positiva para ele, porque se não houver uma forma de caracterizar o contribuinte que paga em dia com aquele que não paga em dia, o que ele vai gerar é uma motivação naquele que paga em dia a não contribuir mais em dia, porque ele sabe, não vou pagar em dia, porque se eu não pagar, lá na frente eu vou ter algum benefício de redução, de parcelamento, de dilatação. Então, ele desestimula o bom pagador a juntar-se ao grupo daqueles que têm a prática de não cumprir em dia com as suas obrigações. Então, por isso que as recompensas positivas pode ser uma alternativa de contribuir com esse que paga em dia e estimular aquele que não paga em dia a começar a honrar com seus compromissos no prazo. Nós, seres humanos, nós somos dotados de personalidades intrínsecas e extrínsecas. E o auto-engano corresponde a uma forma do ser humano se ver diante do que é certo e do que é errado. Então, do ponto de vista natural, ele caracteriza aquilo que é errado como certo no seu subconsciente. Então, todas as vezes que ele faz uma manutenção do autoconceito, os estudos revelam que há uma predisposição ele agir de forma ilegal, achando que é legal. Então, o auto-engano é a forma como a pessoa vê as coisas ilegais de uma forma correta para que a manutenção do seu autoconceito continue sendo de uma pessoa que cumpre com tudo, mas que na realidade não é aquilo. Então, ele começa a interiorizar que o que é errado é certo, razão pela qual ele vê só legalidade e não vê as irregularidades. O famoso iludir? É o famoso boicotar, né? É um boicote, né, na verdade. Porque os estudos da neurociência, da neuropsicologia, do ponto de vista de estudo do cérebro, no seu subconsciente ele sabe que é errado, mas ele adota práticas considerando que aquilo ali é legal, como, por exemplo, passar num semáforo fechado. Ele idealiza que aquilo ali não gera um risco, que é legal, que ele não vai causar nenhum dano, e ele passa. Apesar, né, de que às vezes passar num sinaleiro, num semáforo fechado com atenção, é muito mais prudente do que passar nele, né, livre, sem ter a observação do trânsito, né? Mas considerando a questão do consciente e do subconsciente, ele internaliza que o que é errado é correto e ele se vê bem diante da sociedade.
Já tem mais de 11 anos que eu estudo sobre comportamento humano em evasão fiscal, então eu estudei as recompensas internas, as recompensas externas e as recompensas positivas no cenário brasileiro, identificando quais são as variáveis que podem impactar no comportamento do contribuinte, tentando mostrar aí para a administração pública, né, que tem o poder de legislar, de estabelecer medidas até mesmo de punições em função da probabilidade de liquidação e também do comportamento do contribuinte. Eu entendo que o governo ele precisa conhecer o perfil do contribuinte de uma forma muito analítica para, a partir daquela composição de estratificação de comportamentos, estabelecer as punições. Porque tudo gira em torno da punição. O custo-benefício o custo é a punição e o benefício é quanto o contribuinte vai deixar de pagar de imposto. Então, as punições, sendo elas muito severas para contribuinte que não tem poder de pagamento, será indiferente, porque ele não vai conseguir pagar. Mas também punições leves são indiferentes para aquelas pessoas que arriscam, que não têm medo de sonegar, que são arrojados dentro de um planejamento tributário agressivo. Então, o primeiro passo é a administração pública pensar em legislar do ponto de vista das auditorias e das punições, levando em consideração o comportamento do contribuinte. Então, entra a academia fazendo estudos, tentando mostrar isso para que a administração pública estabeleça as estratégias que suavizem esse impacto aí da evasão fiscal. Quando reduz a evasão fiscal, aumenta a arrecadação. Se aumenta a arrecadação, há uma probabilidade também da administração pública estabelecer estratégias de redução de carga tributária, que é o que toda a sociedade almeja, principalmente em períodos de recessão, início de atividades. Diversos são os fatores econômicos, né, e financeiros que impactam na gestão dos negócios, seja de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Não fez parte do meu propósito de estudo, mas eu acompanho essa relação. Ainda é muito incipientes pesquisas dessa natureza. Por quê? Porque país em que há sonegação, ou seja, toda a sociedade sonega, tá? Todos os países há um percentual de sonegação. A dificuldade que a administração pública tem é de medir o gap tributário. O que é isso? É ele conhecer de fato qual seria a receita com a arrecadação, que hoje não consegue medir no Brasil. Quando ele conhece qual é o valor preciso que teria que ter entrado aos cofres de arrecadação, ele consegue medir com eficiência, então, esse gap para ele estabelecer estratégias para mitigar a sonegação fiscal. Só que hoje ainda não é possível, dadas os limites, a estrutura tributária do nosso país. Bom, de regra geral, há uma predisposição que, quanto maior a carga tributária, maior é a probabilidade das pessoas sonegarem. Isso porque elas internalizam um sentimento de justiça, que elas já pagam muitos tributos. Então, aí avalia o custo-benefício de sonegar. Então, podemos dizer que existe sim relação. No entanto, o que a gente percebe é que o Brasil não é o país com maior carga tributária. Hoje, o país que tem maior carga tributária é a Dinamarca, eleita a sociedade mais feliz, a sociedade que mais gosta de pagar tributos. No entanto, vê a contrapartida do Estado no que tange aquilo que é de direito social de uma forma muito transparente e satisfeita, que é objeto do nosso estudo. A questão da transparência impacta na mitigação da evasão fiscal. Bom, isso daí é o que a gente chama de custo de conformidade tributária, que é o volume extensivo de normas, ainda assim que requer juízo de valor no que tange à interpretação,
E aí, então, as grandes empresas investem em profissionais para dominar essas normas e, dentro das licitudes do direito tributário, buscar alternativas para que possa reduzir a carga tributária. Razão pela qual há uma diferença substancial entre empresas do mesmo segmento com regimes tributários diferenciados. E há também o cenário em que ele está envolvido, como relação ao custo do capital próprio, o custo do capital de terceiro, mas no que tange à carga tributária é investir mesmo em conhecer as brechas que a legislação, que são as falhas da legislação, permite que o contribuinte usufrua, fazendo então um planejamento tributário lícito para reduzir a sua carga tributária. Então, um exemplo que a gente teve, por exemplo, é a tabela de incidência do IPI. Então, a tabela de incidência do IPI está muito relacionada com a formação do produto. A forma que você embala o produto influencia na alíquota do IPI. E nós vimos aí um bombom muito comercializado aí, que é o sonho de valsa, que ele mudou a forma de empacotar. A forma de empacotar o bombom sonho de valsa impactou na carga tributária. De que forma que eles buscaram essa estratégia? Nas falhas da legislação, trazendo isso como benefício fiscal. São esses limites aí que leva o contribuinte a fazer um juízo de valor da norma, né, da lei, é que pode ser favorável. E aí entra especialistas estudando essas licitudes para gerar valor para as empresas na redução de carga tributária. Eu realizei um quase experimento. Eu tentei contato com todas as regiões do Brasil. Em cada região, eu fui in loco, em universidades, em reuniões de empresários, reuniões de classes representativas, e apliquei esse quase experimento. Então, eu criei uma metodologia que permitia eu simular um ambiente para saber se aquela pessoa era honesta ou desonesta. E em função disso, sem a pessoa saber, eu estava avaliando as variáveis que foram objetos de estudo, que nessa ocasião foram as recompensas internas e externas. Então, por exemplo, eu montava um cenário que tinha pessoas respondendo um questionário, ele respondia esse questionário e ele era remunerado financeiramente se ele conseguisse responder todas as questões corretas. Eram 20 questões para ele responder em 3 minutos. Ele acertando todas as questões, ele era bonificado em valor X. Montei um outro cenário da mesma forma. Só que num ambiente, eles respondiam, corrigia e eu remunerava sem nem validar se ele corrigiu correto. No outro ambiente, ele respondia e eu corrigia. Veja que a gente colocou um cenário onde era propício a ser desonesto e no outro era propício a ser honesto. E com base nesse quase experimento foi que eu comecei a medir, com base na metodologia utilizada, quem era mais propenso a sonegar fiscalmente, porque ele tinha que responder um questionário pautado em simulações se ele sonegaria ou não sonegaria. Então, lá naquele cenário onde ele iria responder e corrigir, esperava-se então que eles seriam menos desonestos e sonegariam mais. Naquele ambiente onde ele ia responder as questões, eu iria corrigir, remunerar ele pelos acertos, ele seria mais propenso à honestidade. E aí a gente validou esse instrumento de coleta de dados, aplicou. E de fato foi. Naquele cenário em que ele mesmo corrigia, era frequente. Eram 20 questões, a maioria acertava 18. Quando ia para as respostas de sonegar ou não sonegar, ele estava propenso à sonegação.
No ambiente em que ele respondia e eu corrigia para remunerar, ele era menos propenso à sonegação. Que é o que a gente chama dentro da estrutura tributária nossa das auditorias. Então, o que ele mede? Se eu corro o risco de ser auditado, de cair na malha, então eu não vou sonegar. Mas aquele que é mais arrojado, mais agressivo, aí as auditorias, então, sendo frágeis, ele opta por sonegar. Sendo mais firmes, ele deixa de sonegar. Então, foi esse o cenário que a gente montou para tentar captar nessas pessoas. Então, nós visitamos todas as regiões do país, conseguimos validar, nós aplicamos 800 questionários e validamos 100% do ponto de vista de que não houve manipulação, que não houve erro, de 528 respostas em todas as regiões geográficas. E ali a gente pôde capturar qual é a região mais propensa à sonegação, menos propensa à sonegação, aí a gente correlacionou gênero, idade, renda familiar e as outras variáveis sociais e ambientais. A tese de doutorado, ela está publicada. Tem um artigo que já foi publicado no ano de 2020 na USP, tem um outro que foi publicado em 2021 também na UNB, e do meu pós-doutorado vão sair 2 artigos por agora. Então, no que tange às regiões, a região menos propensa à sonegação fiscal é a região sul, depois a sudeste. Do ponto de vista do gênero, os homens são mais agressivos em sonegar. No que tange à idade, os jovens são mais propensos à sonegação. Uma das variáveis que nós estudamos em função da crença, dos valores morais, foi a religiosidade. Nós esperávamos que aqueles que eram mais religiosos havia uma maior propensão à honestidade, ou seja, a não sonegar. E, no entanto, não foi isso que o nosso estudo revelou. Foi insignificante a diferença entre os grupos. No entanto, há outros estudos estrangeiros que revelam, sim, que a religiosidade impacta na prática ilícita. Então, como o nosso estudo não corroborou com esses resultados, isso nos permite inferir que possui variáveis regionais do ponto de vista da religiosidade que influenciou nesse resultado. Então, isso daí foi, assim, frustrante, porque a gente imaginava que seria diferente o resultado, e também o auto-engano, que a gente imaginava que aquele que internalizava o sentimento de que estava correto, ele iria sonegar mais, e não houve também diferença substancial. Entretanto, posteriormente, eu fiz um estudo somente sobre isso, com 127 contribuintes do imposto de renda da pessoa física, e aí o resultado já foi diferente, mostrando que realmente o auto-engano impacta na decisão de sonegar fiscalmente. Quanto maior é a manutenção do autoconceito dele, maior é a probabilidade dele sonegar. E uma outra variável que impactou, mas que já era esperado, que é a questão da transparência. Então, quanto mais a administração tributária, os entes públicos são transparentes com a destinação dos recursos, menor é a probabilidade de sonegação. Então, a transparência, não só no Brasil, mas em diversos outros países, estudos dessa natureza já ocorreram, mostrando que a transparência gera substancialmente redução de sonegação fiscal. E nós estudamos também uma outra variável, que é o custo de conformidade tributária, porque o Brasil é um país que, para cumprir com as normas, por ser volumosas, robustas e complexas, o contribuinte gasta, em média, 1.900 horas de estudo para cumprir com as suas obrigações, enquanto que em outros países fica em torno de 190, 200 horas por ano. E os 2 estudos que nós realizamos corroboraram com esses resultados. Quando o contribuinte tem a necessidade de investir em conhecimento, ele opta por sonegar e não investir no conhecimento, que é o que a gente chama de custo de conformidade tributária, porque ele tem que ter o custo de conhecer a legislação,
para saber se ele vai pagar corretamente ou se ele tem que pagar. E aí, quando esse custo de conformidade aumenta, quanto maior também é a probabilidade dele evadir fiscalmente. Bom, a restituição tributária é um direito do contribuinte rever aquilo que foi pago indevidamente, seja por erro material, erro formal, e é um direito que o contribuinte pode exercer desde que ele não esteja sendo fiscalizado nos últimos 5 anos, que é o período prescricional. Ele pode, em determinado momento, buscar a ajuda de especialistas para auditar fiscalmente todos os recolhimentos que foram realizados. Se identificado que houve recolhimento indevido ou a maior, ele pode rever por meio dos pedidos de compensação e de restituição. É um direito dele, dentro de um período que não esteja prescrito, ele rever esses valores. A responsabilidade de contribuir e adotar a norma é do contribuinte. Então, a revisão fiscal tem que partir do contribuinte e ele vai ter custo com isso, mas dependendo do custo, vale a pena ele rever por meio de auditorias fiscais realizadas pelo próprio contribuinte. Hoje, a forma como é a cobrança tributária, o fisco ele não tem mão de obra suficiente para auditar todos os contribuintes. E ele, então, prioriza de acordo com as naturezas anuais de fiscalização do exercício subsequente. Então, ele não tem mão de obra para isso. Mas ele pode investir em tecnologia. Perfeito. Isso tem sido feito e está fazendo, onde há a probabilidade do governo utilizar os cruzamentos de dados para tentar identificar contribuintes que estejam nessa seara de irregularidade. Bom, como é a forma utilizada para cobrar o tributo, que é diferente entre os regimes tributários, entre as unidades federativas, é que às vezes dificulta tornar isso muito simples do ponto de vista de partir do governo. Então, na verdade, o governo que ele terceiriza ao contribuinte. A legislação está aí, isso é seu dever, e se você não cumprir, terá penalidade X. Cumprindo, de acordo com a legislação, está tudo aí que eu tenho para te oferecer. Só que aí entra aqueles estudos mais profundos dos especialistas em conhecer esses limites, que é o que torna diferente a tributação entre empresas do mesmo segmento. Porque aí eles vão buscar o quê? Falhas na legislação, para eles reduzirem carga tributária. Talvez um cenário desse que você indicou teria que ser um imposto único, né? Que é o que a gente esperava com a propositura da PEC 110, que a gente sabe que não vai avançar, né, nesse sentido, até por conta da estrutura, né, tributária que tem no Brasil. Aí talvez poderia ser um cenário diferente, mas enquanto foi esse volume de normas, de convênios, de protocolos e muita autonomia aos estados e aos municípios, talvez não seria fácil partir do governo, teria que partir do contribuinte. Quando a gente fala de Simples Nacional, a única coisa que é simples é que o recolhimento dos impostos estão concentrados em uma única guia. E a maior dor hoje dos profissionais e dos contribuintes é a substituição tributária. E a substituição tributária aplica-se às empresas optantes do Simples Nacional, como aplica aos demais regimes. Então, de simples, só o nome. A alíquota muda em função do faturamento dos últimos 12 meses. O CNAE está relacionado com o anexo em que o contribuinte está enquadrado. Mais vários contribuintes que estão, por exemplo, no anexo 1, poderão ter alíquotas diferenciadas em função do faturamento dos últimos 12 meses. Então, o fato de exercer a atividade comercial não quer dizer que todos os contribuintes ali vão pagar a mesma alíquota. Ela é progressiva em função do faturamento oferido.